Oi! Então, hoje eu vim aqui ler um artigo nomeado Paz entre Nós, Combate aos Exploradores, os 100 anos da greve geral e a importância da solidariedade de classe. Esse artigo ele foi postado aqui no Medium pela Bia. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, eu irei ler esse artigo aqui. Estamos em 2017 e agora, no mês de julho, comemoramos os 100 anos da primeira greve geral. Eis que esse momento acabou se tornando ainda mais marcante, porque vivemos atualmente no Brasil tempos políticos bastante complicados, com ameaças a direitos trabalhistas e sociais, conquistados a duras penas, em momentos como o que estamos rememorando. É importante frisar que essas leis de intermediação da relação empregado-patrão, que hoje estão ameaçadas, foram conquistas dos movimentos trabalhadores, pois muitas vezes acabamos naturalizando-as e esquecendo que elas só existem porque houve muita luta. A consolidação da política trabalhista não foi um presente de Getúlio Vargas, mas uma estratégia de, ao mesmo tempo, adotar as reivindicações que eram feitas pelos trabalhadores desde o começo do século XX e obter controle da organização da classe, pois antes do Estado tomar nas mãos os sindicatos, estes eram mantidos de forma autônoma pelo proletariado. Aqui no caso tem uma nota que ao artigo de Fábio Campin, nomeado Sindicalismo de Estado, Controle e Repressão na Era Vargas. Agora voltando aqui à leitura do artigo. São Paulo recebeu no início do século XX uma grande leva de imigrantes europeus que traziam consigo a influência das discussões levantadas pela Associação Internacional dos Trabalhadores e as concepções anarquistas acerca da questão do capitalismo e do poder governamental. Parte desses trabalhadores foram direcionados para as fábricas, que tomavam cada vez mais força e espaço na cidade, e aos poucos começaram a se organizar em ligas operárias de bairro e sindicatos autônomos, sem patrões ou empregados, nos quais fermentava o espírito de revolta contra as péssimas condições enfrentadas por homens, mulheres e crianças nas indústrias. Além da organização de classe, esses espaços também abrigavam manifestações e eventos culturais, como teatro libertário, escolas e grupos de alfabetização, jornais operários e tradução e publicação de livros. O proletariado atuava em conjunto a jornalistas, educadores e educadoras e outras pessoas que almejavam uma sociedade sem hierarquias e amarras sociais, incentivando sempre a solidariedade de classe. Claro que nem tudo são flores. E mesmo em ambientes que se colocavam contra a exploração humana, muitas vezes as mulheres acabavam sendo excluídas ou tinham suas experiências diminuídas. Os espaços das fábricas eram extremamente hostis em relação às figuras femininas. O assédio por parte dos patrões e chefes era constante, e nem sempre os camaradas entendiam o quanto essa situação era desagradável. E temos aí uma infeliz permanência histórica. Diante disso, as mulheres tiveram que se organizar e apoiarem-se mutuamente, tanto que foi uma diretriz do primeiro Congresso Operário, em 1916, que se trabalhasse para organizar as mulheres em sindicatos. Segundo a nota aqui desse artigo, abre aspas, o primeiro Congresso Operário resolve que o primeiro ato da confederação que surgir do nosso seio seja empregar todos os esforços para organizar o elemento feminino em sindicatos de resistência, livremente unidos aos sindicatos congêneres do elemento masculino. Fecha aspas. Para a orientação do proletariado, publicado em A Plebe, de São Paulo, 21 de junho de 1924, página 4. Agora, voltando aqui ao artigo. Muitas foram as greves feitas pelas operárias, tanto que o início da greve geral foi encabeçado pelas trabalhadoras têxteis, antes do grande disparo de revolta que ocorreu quando a polícia matou o sapateiro José Martínez, de 21 anos. A terceira nota, aqui é um artigo da Camila Costa, nomeado Primeira Greve Geral do País, há 100 anos, foi iniciada por mulheres e durou 30 dias. Agora que li aqui a terceira nota, voltando à leitura do artigo. Assim, oficialmente, a grande greve eclode em São Paulo, no dia 11 de julho de 1917. O que segue a partir desse início é visceral.
Existem registros de greves em diversas cidades, de vários estados brasileiros. Quarta agora e última nota desse artigo, que a Cristina Lopreato, na sua tese de doutorado, O Espírito da Revolta, a Greve Geral Anarquista de 1917, o artigo dela de 1996, faz uma brilhante reconstituição do evento, e que esse trabalho foi consultado como base para o presente texto. Agora que já li a quarta e, como eu falei, última nota desse artigo, vou voltar à leitura aqui normal dele. Trabalhadores de todo canto se organizavam em solidariedade aos outros. Mas, como não poderia deixar de ser, muitas também foram as mortes causadas pela força policial. Abre aspas. A Greve Geral de 1917 foi um movimento espontâneo do proletariado, sem interferência direta ou indireta de quem quer que seja. Foi uma manifestação explosiva, consequente de um longo período da vida tormentosa que então levava a classe trabalhadora. Fecha aspas. Edgar Lewenhoff, em carta de 1968, retirado do livro O Movimento Operário, a Greve de 1917, página 64. Agora voltando à leitura do artigo. A greve em São Paulo foi suspensa ainda em julho, após negociações entre governantes, industriais e a comissão de imprensa, esta última representando os trabalhadores. Notavelmente, o proletariado era impedido de participar diretamente dessas tomadas de decisões. Os anarquistas do Comitê de Defesa Proletária chamaram os operários a comparecerem nos comícios públicos e votarem para definir o desfecho da greve e se aceitariam os acordos propostos, e assim tomaram a decisão de finalizá-la, sendo dia 16 o último da paralisação geral. Em outros estados, as greves ainda perduraram e eclodiram por um bom tempo. Houveram muitos conflitos ao longo de 1917 e 1918, e a perseguição aos anarquistas por conta de uma suposta conspiração para a tomada de poder. Agentes foram infiltrados no movimento, e a perseguição policial seguiu violentamente, prendendo vários integrantes de grupos libertários e depredando casas e espaços de reunião. Jornais foram impedidos de circularem, imigrantes foram deportados, as escolas modernas foram fechadas. O Estado e a burguesia trabalharam com afinco a fim de desmantelar a organização anarquista. Tanto que a partir de 1920, o movimento foi perdendo força, ao mesmo tempo em que as ideias socialistas de cunho marxista ganhavam mais espaço entre os trabalhadores. Durante a chamada Era Vargas, marcada por uma violenta repressão e com a estatização dos sindicatos, se perde um grande alicerce do movimento libertário. E aquele fôlego do começo do século XX diminui, mas não acaba. Abre aspas. Foi o proletariado em si, por sua vontade de deliberação e ação, quem paralisou a vida toda em São Paulo. E por que fez isso? Sem palavra de ordem, sem intimação de partidos ou de quem quer que seja, sem que tivessem líderes superiores. Porque em cada classe, em cada corporação, havia já um núcleo de operários conscientes, porque a organização operária daquele tempo não era para reunir massa apenas, mas também para formar unidades ativas, para que cada elemento do sindicato fosse elemento ativo, unidade consciente para poder agir nos sindicatos, não como hoje. Fecha aspas. Edgar Lewenhoff, em palestra no Centro de Cultura Social, em 1965, retirado do livro O Movimento Operário, a Greve de 1917, página 33. Agora, voltando aqui à leitura do artigo. Podemos tirar muitas lições desse período, do movimento operário brasileiro, mas uma das mais primorosas é a importância de se estabelecer relações de solidariedade e apoio mútuo, em organizações horizontais e cultivando sempre o respeito pelo coletivo e pelos indivíduos que o compõem. Ainda podemos também absorver muito sobre organizações que prezem pela autonomia e que rompam com hierarquias, pois é notável como ações conscientes e não ordenadas por alguém em posição de poder são muito mais fortes. Nós por nós. Vida longa a história das e dos trabalhadores. Que ela se renove e traga novos ventos. Que a corrente da solidariedade de classe se fortaleça, sem depender de mandos e desmandos de chefias e patronatos. Então é isso. Como falei, esse artigo aqui foi publicado pela Bia, foi publicado aqui no Medium também, para a revista Subjetiva, escrito em 19 de julho de 2017. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E como sempre digo nesse canal, até mais.